Por dentro do clima. Marco Antônio, bem-vindo novamente ao Hora H do Agro. A gente viu aí que os dados da Conab mostram que as colheitas estão aí em quase 98% avançadas aí pelo país, né? Mas para quem ainda está colhendo, quem ainda está com a colheitadeira no campo, eu queria começar aqui te perguntando se o clima vai contribuir. O que o produtor pode esperar? Olá, Mariana. Olá a todos. Mais uma semana aqui. Olha, a maioria dessas áreas estão no sul do Brasil, né? Principalmente ali no Rio Grande do Sul. E as chuvas dessa semana, né, desses últimos dias, trouxe a paralisação dessa colheita, até porque choveu de quinta para sexta-feira, choveu muito no Rio Grande do Sul, onde os volumes superaram em algumas regiões os 150 milímetros. No entanto, já a partir desse final de semana em diante, as condições voltam a ficar favoráveis aí à colheita da soja, ou esse término da colheita da soja, tanto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quanto também no extremo norte do Brasil, né? Então, a tendência é realmente que a próxima semana e os próximos dias venham colaborar aí para o término da colheita da soja. Perfeito. Eu queria te perguntar, então, já que a gente está falando majoritariamente do sul do país, vamos continuar um pouquinho nessa região, porque eu acompanhei um pouquinho algumas preocupações em relação ao pessoal do oeste do Paraná, que é uma região ali que é altamente produtiva, enfim, falando de agronegócio de uma forma geral, né? Não só soja, mas vários grãos, a própria avicultura. Tem alguma coisa pontual que a gente possa informar o pessoal do Paraná e até mesmo, você já falou um pouquinho de Rio Grande do Sul, mas alguma movimentação para essa semana que possa também deixar o pessoal mais com o radar ligado? A frente fria que avança do sul do Brasil vai levar chuvas a essas localidades do Paraná. Isso irá beneficiar bastante, Mariana, as lavouras de segunda safra, bem como milho, né, e feijão, bem como também lavouras de trigo que já estão no campo, né? Muitos produtores já iniciaram o plantio do trigo. Então, de uma forma geral, essas chuvas que estão ocorrendo vêm muito a favor para o desenvolvimento. O Paraná também é, principalmente a região oeste, nessa região noroeste, muito forte em cana. E apesar de algumas paralisações pontuais por conta das chuvas, mas essas mesmas chuvas estão contribuindo para uma manutenção da umidade do solo, que vem contribuindo também para o desenvolvimento dos canaviais, que vão ser colhidos ao longo do segundo semestre agora de 25. Então, de uma forma geral, essa região que sofreu um pouco com a seca ali em março, fevereiro e março, até que trouxe uma pequena uma redução no potencial produtivo, agora o retorno das chuvas nas últimas semanas vem favorecendo demais o desenvolvimento. E como há previsão de mais chuvas, ou seja, o Paraná, Santa Catarina e até mesmo o Rio Grande do Sul vão ser beneficiados. Você falou da cultura do trigo, né? Acho que de uma forma geral isso abrange culturas de inverno de uma forma geral que estão ali na região e vão ser contempladas com a mesma chuva, né? Exatamente. Agora, depois da passagem dessa frente fria, entra uma massa de ar polar, as temperaturas caem, não há riscos de geadas, que deixe bem claro, é apenas uma queda normal da temperatura. E agora as chuvas retornam ao sul do Brasil na próxima semana, né, lá para o dia 20. Isso mantém uma condição excepcional ali para o desenvolvimento das lavouras, porque não está chovendo em excesso, apesar das chuvas torrenciais que ocorreram entre quinta e sexta-feira no Rio Grande do Sul, mas como não está chovendo sequencialmente, isso favorece a entrada no campo, né? Então, os tratos culturais, plantio, colheita, ou seja, há muito tempo não se via um clima tão bom para a agricultura no Brasil, Mariana. Então, de uma forma geral, as condições estão caminhando muito bem agora.
Que bom, a gente gosta de trazer boas notícias, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. E a gente também gosta de desmistificar ou também informar com mais precisão os termos que às vezes a gente vê na meteorologia. E essa semana a gente viu aí saindo também algumas questões falando de veranico. Estamos em veranico? Não estamos. Isso pega regiões diferentes. Mais do que esperar, o que explicar para as pessoas sobre veranico? Uma vez a gente estava falando de geada, que você também explicou para o pessoal ficar calma, parcimônia. Então, no veranico é o mesmo caso? O que a gente pode informar para o pessoal? Eu vi essas notícias, me chamou um pouco a atenção, mas assim, o veranico nada mais é do que um longo período sem chuvas, né? Nós temos aí, quando você fica uma semana sem chuva, alguma coisa, isso não é veranico. Então você tem, quando você passa de 10, 15 dias, a gente, no jargão da meteorologia, fala que estamos passando por um veranico. Quando esse veranico ultrapassa 20, 30 dias, aí nós chamamos de estiagem, né? Que é quando realmente a umidade do solo começa a chegar a níveis preocupantes, né? Que podem trazer prejuízos severos para a agricultura ou para a planta de uma forma geral. O que nós estamos vendo agora, Mariana, é que realmente a próxima semana será marcado por uma ausência de chuvas em praticamente todo o Brasil, por conta da entrada dessa massa de ar polar. No entanto, entradas de massa de ar polar não significam obrigatoriamente geada, né? Que deixe bem claro isso, né? É apenas esse frio recorrente que a gente está tendo aí nas madrugadas, noites um pouquinho mais frias, mais frescas e dias ainda quentes. Então, nós vamos ter isso. E agora, que é normal, ou climatologicamente falando, nós vamos começar a ter uma ausência de chuvas em regiões como Sudeste, Centro-Oeste, boa parte da região do Mapitobá, né? Então, que é normal para essa época do ano, em maio, nós temos um período maior de ausência de chuvas e as chuvas agora começarem a migrar ou ficarem mais frequentes no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, né, nesse Cone Sul, que é climatologicamente normal para essa época do ano. Até porque esse ano as chuvas se estenderam mais do que o necessário. Nós temos chuvas prevendo aí para o Mato Grosso, para Goiás, lógico que pontuais, mas essa semana, em pleno, né, maio, mês de maio, que é raro, né, chover nessas regiões. Então, de uma forma geral, esse veranico que a gente vai ter não vai trazer nenhum problema. Por favor, tá? Excelente, excelente, Né? excelente. Essa que é nosso objetivo aqui, esclarecer tudo muito bem, até porque isso, eu acho que também depende um pouco de região para região, né? Como você mesmo está explicando aqui, existe uma questão de que o nosso país é gigantesco. Então, se for para falar de de algum evento climatológico, que seja também explicando muito bem em que região isso se dá. Exatamente. E pelo que você falou, você descreveu basicamente o outono, né? Assim. Exatamente. Se você pegar, é que faz tempo que a gente não tem um outono com cara de outono, né? Tem que deixar bem claro, É até bom lembrar, né? Porque é o seguinte, em 2023, 2024, nessa época do ano, nós estávamos sob efeito do El Niño. O El Niño, ele joga chuvas muito para o sul do Brasil, né? Até porque exatamente um ano atrás o Rio Grande do Sul estava passando por uma das maiores tragédias da história, né? Com alagamentos e tudo mais, isso foi efeito do El Niño e tira completamente as chuvas da região central e norte do Brasil. Além disso, coloca as temperaturas muito elevadas. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos um outono e inverno tão característico. O outono no Brasil, de uma forma geral, deixar bem claro, é períodos mais secos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e região mais central do Brasil e chuvas mais concentradas no Sul, né? E a temperaturas com grandes amplitudes. O que é amplitude? A diferença entre a máxima e a mínima. A máxima ocorre à tarde e a mínima nas primeiras horas do dia. Então, as temperaturas noturnas mais baixas ou mais frescas, né? E dias ainda quentes. Então, uma das características do outono é colocar mais chuvas no sul,
chuvas ainda na faixa litorânea do Nordeste e essa grande amplitude térmica nas nossas áreas centrais. Perfeito, Marco Antônio, a gente te agradece muito pelo didatismo aqui. É sempre bom não só ter as informações, mas saber interpretá-las. É por isso que a gente conta com você. Obrigada, viu? A gente te espera na semana que vem. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar todo sábado aqui com vocês. Não só falando em previsão, mas falando isso, exatamente isso, explicando as termologias aí que muitas vezes são colocadas na mídia e que e algumas vezes de forma muito errônea e que trazem preocupações, muitas vezes preocupações que não são, né, adequadas aí. Desnecessárias. É isso. Obrigada, viu? Muito obrigada.